tarde, está começando agora o Talk Mais, o podcast produzido pela SP Rio Mais, e aqui do meu lado está hoje a Poliana. Poliana, muito bem-vinda, nossa jornalista também. E hoje a gente está estreando um estúdio novo. O estúdio já foi estreado, mas essa é a nossa estreia. Exatamente, nossa primeira vez aqui na bancada da nossa casa nova. E quem é a nossa convidada de hoje, Lavínia? E hoje a nossa convidada é uma cineasta super especialista no assunto, a Yara Cardoso, jornalista também de formação. E recentemente a Yara lançou A Era dos Humanos, documentário que está disponível na Globoplay. E Yara, seja muito bem-vinda. Além, né, desse trabalho, você já produziu outros documentários relacionados ao meio ambiente, à ciência, à tecnologia. Então, hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. Seja muito bem-vinda. Perfeito, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a produção de cinema em meio ambiente, né? Sim. Essa produção tão importante nesse momento no nosso país e, na verdade, no mundo, né? Então, essa é a nossa especialidade. A gente produz séries e filmes voltados para a questão do meio ambiente. Eu estou há 10 anos aí no mercado, né? Nossa produtora fica em São José dos Campos. Eu me considero uma joseense, apesar de ter nascido em São Paulo, né? Mas meus pais são do INPE, vivi boa parte da minha vida aqui em São José dos Campos, né? Então, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande e sempre está na minha vida. É casa, né? A gente fala sobre esse conceito de estar em casa na série, né? Que é estar em casa nesse meio ambiente, a maravilha que a natureza nos oferece. A probabilidade de a gente estar aqui hoje é muito baixa, né? Se a gente for analisar a história da vida no mundo, né? Então, é incrível a gente poder se sentir em casa, onde quer que seja, né? E São José sempre foi casa para mim. Sim. Muito legal. Yara, para a gente começar, como que você chegou à ideia de produzir A Era dos Humanos? Então, a Era dos Humanos é um projeto que tem muito a questão do meio ambiente, né, das mudanças climáticas, do momento que a gente vive, né? Nós estamos no antropoceno, que está para ser decretado oficialmente em breve, né? E já foi definido, inclusive, o marco dessa nova era, que foram os testes de bombas nucleares. Eu não sei quem assistiu Oppenheimer, né? Um filme muito bom, científico, né? E é um filme que mostra essa questão de como as bombas nucleares tiveram um poder destrutivo muito grande, mas os testes de bombas nucleares, eles são milhares de vezes mais potentes do que as bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Então, essa é uma marca humana muito ruim e que inaugura essa nova era chamada Antropoceno, a Era dos Humanos, que dá origem ao nome da nossa série, né, que está aí no Globoplay. Já estão disponíveis os 4 episódios, então quem puder assistir, conto aí com a audiência de vocês. E é uma série que mostra essa questão, né, de como a gente começou com o nosso ato mais destrutivo, mas a gente pode caminhar para um futuro diferente. Sim. E isso só depende de nós. Então, a série, pela primeira vez, ela relaciona a natureza humana com a natureza que nos cerca. Então, como os nossos pensamentos, emoções, sentidos, intuições podem mudar a realidade que tem diante de nós. E os caminhos podem ser diferentes do que a gente vem traçando até aqui. Sim. E como surgiu esse seu interesse por unir o cinema ao meio ambiente, né? As questões ambientais também? Bem legal a pergunta, porque vem da minha história, né, da minha trajetória. E, né, meus pais são cientistas do INPE, então a ciência sempre teve uma veia aí na minha vida, né? Eu não fui para a área científica, mas fui para o jornalismo científico. Então, a Unicamp, quando eu saí do jornalismo, eu fui para a Unicamp fazer jornalismo científico. E lá eu descobri essa paixão, né, pela questão da ciência, de falar de divulgação científica, de trazer os heróis da ciência brasileiros para as telas, né? A gente tem muitos heróis, essa série mostra Dr. Miguel Nicoleles, Dr. Carlos Nobre, Dra. Thelma Krug, cientistas aí de ponta, né, do Brasil e que pouca gente conhece no Brasil. Então, muitas vezes eles têm uma repercussão internacional, mas no Brasil eles não são conhecidos. E fazer ciência no Brasil, assim como fazer cultura, é um ato de heroísmo, né? Então, é muito bacana poder contar, unir essas duas áreas, cultura, ciência, né? Nessa dificuldade que é de fazer tudo isso, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, eu tive sempre essa paixão, né, pela questão da ciência, e aí o cinema veio também, quando o primeiro contato que eu tive foi na Vanguarda, aqui quando eu ainda estava em São José dos Campos, e eu gostei muito da ideia de unir um texto com uma imagem. Isso me fascinou, a gente consegue talvez abrir alguns corações de uma forma diferente. O que é muito legal, né? Porque a gente vê geralmente a ciência ficar bem presa ao mundo acadêmico. A gente não vê assim uma democratização, digamos. Por exemplo, por meio do cinema já consegue alcançar muito mais pessoas
pessoas do que ficar ali preso dentro do ambiente acadêmico, né? Sem dúvida, e é uma democratização muito importante, né? Porque muita gente não tem acesso à ciência. Então, muitas vezes se fala, não, as pessoas não querem saber de ciência. Não é a experiência que eu tenho. O primeiro projeto que eu lancei faz 10 anos, chama Fragmentos de Paixão, completou 10 anos agora, dia 11, né? Então, muito legal a gente ver isso. Ele foi exibido aqui no Rede Cinemark de São José dos Campos. São José dos Campos, o primeiro Cinemark da rede foi aqui, essa unidade de São José dos Campos, e eles nunca tinham tido um produtor que fosse daqui da cidade, né? Então eu levei o conteúdo para eles, ficaram felicíssimos. A gente sempre quis ter um produtor aqui da cidade onde a gente começou. E eu levei esse conteúdo para eles, foi exibido em rede comercial, foi o primeiro documentário científico brasileiro a ser exibido em sessões comerciais da rede Cinemark. Antes disso tinha sido exibido do Al Gore, né? Então foi um grande feito, a gente teve uma repercussão muito grande. E a gente percebeu, como eu contei a história de uma forma muito... a ciência ela aparece no contexto, né, da cultura, de uma viagem de um cientista, que é o Dr. Osmar Pinto Júnior, meu pai, que está nessa jornada. Né? Então, a gente percebe que muita gente que se fala, não, essas pessoas não têm interesse na ciência. Talvez elas tenham interesse, elas não tenham acesso. Sim, e aí entra uma questão muito importante, que é isso que você comentou, da democratização. De a gente poder, dessas pessoas poderem ter acesso a um conhecimento que elas talvez tivessem sido excluídas. Sim. Né? Sim. Então, isso é incrível. Eu acho que a gente tem que ter mais acesso também de pessoas de várias experiências, várias trajetórias, vários graus de questão financeira. Né? Então, isso não pode ser um entrave para você ter um acesso a um conhecimento científico e cultural. E quais são os maiores desafios que você enfrenta para poder realizar as suas produções? Porque, assim, até essa questão da acessibilidade, tipo, ao mundo acadêmico, mas você também comentou nos bastidores sobre a dificuldade que você tem, tipo, de ser mulher no meio de um monte de homens, porque normalmente são homens que estão à frente dessas produções. Como que é? Sem dúvida, também uma pergunta muito bacana, né? Porque fala sobre isso da democratização, né? Eu acho que esse espaço que não podia ser ocupado por mulheres, agora ele pode ser. Não é fácil, né? A gente ser primeira em alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa como primeiras. Nunca é muito fácil, mas é importante, porque esse trabalho como primeiras, ele abre a trajetória para que outras pessoas venham. Então, a gente precisa enxergar que é possível, por exemplo, você ter mulheres em posições que muitas vezes não se tinha. Então, hoje ainda é uma grande minoria ter mulheres na direção. Então, as mulheres nas produções nacionais, elas ocupam cargos, geralmente, que não são cargos de chefe, né, de hierarquia, que você tem um head de alguma área, ou que você está como diretor e produtor. Então, elas ficam em cargos mais, que a gente não considera de direção e de roteiro. Então, esses cargos são muito pouco ocupados. Eu tenho aí, né, felizmente e infelizmente, acho que as duas coisas, porque é um prazer muito grande fazer esse trabalho, mas é também um desafio muito grande, tem muito perrengue por trás de tudo isso, né? Então, eu assumo aí o roteiro, a direção e a produção executiva. Então, são cargos que realmente a gente tem pouquíssimas mulheres no Brasil exercendo, e eu considero assim, uma satisfação, um privilégio de poder fazer isso, mas também há um grande desafio. Né? Então, eu me sinto responsável por tentar abrir esse caminho aí para as mulheres que virão. Mas deve ser uma sensação muito boa de ver seu nome, assim, em todos os créditos, tipo... A Yara Cardoso, produtora, diretora, roteirista. Eu imagino que deve ser uma sensação muito boa. E como que você escolhe as pessoas que vão participar do documentário? Você comentou também que teve a participação de muitas pessoas importantes na Era dos Humanos. Tem a participação do Marcos Palmeira, que ele faz a narração e todo o envolvimento ali no documentário. Tem a participação do Luciano Huck, também de grandes cientistas. Mas também tem outras pessoas mais íntimas, mais próximas de você, inclusive seu cachorro. É verdade. Como que representa a escolha dessa galera? Um projeto como esse é um projeto que envolve aí da ordem de 100 contratos, a gente tem, né, em todas as etapas. É um projeto que levou desde do momento que a gente começou a roteirizar até o momento do lançamento, foram 2 anos. Mas a ideia já vinha antes, né? Ele foi um projeto que veio de um projeto maior que tinha por trás, ele foi desmembrado em 2 projetos. Então, eu fiquei uma temporada, falando um pouquinho aí do início, né, dessa trajetória toda, eu fiquei uma temporada estudando no MIT, estudei roteiros, documentários de ciência, o MIT respira ciência, mas pouca gente sabe que o MIT tem um lado de comunicação. Então, dentro do MIT também existem cursos dentro da ciência, mas voltados para documentários, para narrativa de ficção científica. Então, tem cursos incríveis. Esse de narrativa de ficção científica é super procurado, né? E aí ele deu origem a 2 projetos. Na verdade, eu desmembrei em 2 projetos. O nosso próximo projeto, que chama Salvando Paola, que é um
projeto de ficção científica, aí já a gente vai para o mundo da ficção, mais gente, uma estrutura maior, né? Mas para falar sobre o mesmo tema, sobre a questão das mudanças climáticas. E o A Era dos Humanos, que aí foi o nosso braço documental, né? Então ele traz mais a trajetória realmente real do que está acontecendo hoje no planeta, e a partir disso é muito importante você ter um ator que esteja de fato enganjado com a causa. E é o caso do Marcos Palmeira, né? Então o Marcos Palmeira, ele tem um real engajamento com a causa e não podia ser um porta-voz melhor aí, né, para estar com essa mensagem tão importante nesse momento de preservação do planeta, de futuro possível e de caminhos aí sustentáveis. E como você enxerga o cenário para a produção cinematográfica aqui na nossa cidade, em São José, né? O que você vê, por exemplo, de incentivo, o que você acha que pode melhorar? Como você enxerga esse cenário aqui na cidade? Eu vou responder a sua e vou voltar um pouquinho com a Lavínia, porque eu acho que eu deixei a desejar da minha família, né? Então eu vou retomar. O projeto ele tem, né, além do Marcos Palmeira de personalidade conhecida, a gente está com o Luciano Huck, que também abriu as portas da casa dele, a gente gravou dentro do estúdio da casa dele, ele teve uma receptividade incrível, mostrando um grande engajamento também com a causa. Mas além desse pessoal de ponta também da ciência, eu tenho a minha família em peso na série, né? Então, meus pais são cientistas, como eu tinha comentado, o Dr. Osmar Pinto Júnior, Yara Regina Cardoso de Almeida Pinto, um nome muito parecido com o meu, né? Muitas vezes as pessoas cumprimentam ela pelo cinema, me cumprimentam pelos trabalhos dela. Isso acontece com uma frequência absurda, né? O nome é muito parecido. Então, os dois, eles estão mostrando um pouco sobre a pesquisa de raios. Foi uma pesquisa que aqui na cidade teve uma importância gigantesca. Eles inauguraram um estudo de raios no Brasil. Então, os meus pais foram responsáveis por trazer essa pesquisa sobre eletricidade atmosférica, que não existia no Brasil, e já existia em outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, para o Brasil. Então, foi um trabalho incrível que eles fizeram ao longo de décadas aí à frente no INPE, né? E a gente mostra um pouco sobre esse estudo, em especial na Amazônia, né? Então, como os raios, por exemplo, hoje na Amazônia, causam, por exemplo, incêndios, que causam a morte de árvores, mas tudo isso está em equilíbrio na Amazônia. E o que está em desequilíbrio é o incêndio causado pelos humanos. E aí a gente tem uma morte de árvores de 600 milhões. Então, é algo muito mais impactante do que o raio, que apesar de parecer muito amedrontador, ele está em equilíbrio na natureza. Né? Ele faz Nós parte aqui não estamos. ciclo, né? E aí eu tenho os meus dois, o meu pai e minha mãe, né, estão na série, e também o meu irmão. O meu irmão, ele é cientista na área de neurociência, né, ele estuda como o esporte está ligado também às questões neurocientíficas, e ele tem estudos incríveis que a gente trouxe sobre a questão de como você pode ter, por exemplo, uma força muito maior se você atingir uma emoção. Então, hoje a gente mostra na série como, por exemplo, uma mãe que vai resgatar um filho, levanta um carro. Como que ela consegue fazer isso? E isso é a emoção. Então, a emoção ela tem um poder muito grande, não só para atletas profissionais, que é o estudo do meu irmão, mas para nós conseguirmos superar o momento que nós estamos passando e conseguir realmente ter uma trajetória aí na era dos humanos. Então, essa emoção ela é fundamental para nós cuidarmos do planeta nesse momento. E, por fim, mas não menos importante, que me ensinou muito ao longo da minha vida, o OJ, o meu cachorro, ele está nas gravações, né? Ele mostra um pouco sobre esse sexto sentido animal, né? Então, eu acho que a gente conviver com outra espécie é um grande ensinamento. Então, sempre que a gente puder, né, ter um olhar diferenciado para a nossa vida, para uma perspectiva diferente, eu acho que é muito importante. E ele me trouxe isso, né, de presente. Ele mostra um pouquinho sobre, tem uma cena específica sobre como os terremotos, né, os cachorros conseguem pressentir um terremoto, e ele grava uma cena sobre isso, mostrando esse sexto sentido animal, que talvez seja tão importante para esse momento, né, porque a gente está passando por um momento de extinção, né, a gente pode estar caminhando aí para a nossa próxima extinção em massa, que é a extinção humana, e se a gente tiver um sexto sentido, talvez, como dos animais, né? E aí a gente não pode correr, porque a gente não tem muito para onde correr, só tem esse planeta. Sim. Então a gente talvez perceba que nós temos que mudar. Sim. E você comentou sobre os seus pais, sobre raios. Você tem, tem um documentário de 10 anos atrás que fala sobre os raios. São José é considerada a cidade que mais cai em raios no Brasil. Sim. É uma curiosidade minha pessoal. Você resolveu fazer esse documentário justamente por conta da cidade? Ou, assim, por ser, né, uma cidade que tem muitos raios, então você decidiu fazer essa produção? Como que São José te inspira? Existe uma inspiração? Ou... Sim, com certeza. São José dos Campos tem uma grande incidência, não só São José dos Campos, como o Vale do Paraíba, né? Sim. Então, isso sempre teve presente na minha vida, né? Mas os raios, eles têm, né, uma longa trajetória na minha vida de mostrar como um segundo de um raio pode mudar a vida de alguém.
E isso é uma questão que eu trago também para essa nova produção, que é a questão do efeito borboleta, né? De como uma pequena ação pode levar a consequências grandes e inesperadas. Então, essa questão do efeito borboleta, ela sempre percorreu minhas obras. É uma pergunta interessante porque eu percebo isso, né? Analisando em 10 anos de produções. E o raio, ele é isso, né? Você pode ter um raio que muda a vida de uma pessoa, às vezes para um lado negativo, às vezes para um lado positivo, e o Fragmento de Paixão ele mostra isso. Então tem uma história de muito sucesso a partir de um raio, tem uma história de uma pessoa que foi atingida e teve que viver, né, com as consequências disso. Então a gente tem lados bons e lados ruins, mas mostra como esse 1 segundo às vezes pode mudar tudo, né? E o A Era dos Humanos, a gente traz essa questão do efeito borboleta. Então, como, por exemplo, uma borboleta, o ditado, né, que o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Esse não é bem o que a gente mostra, mas o que a gente mostra é que, por exemplo, você ter mais borboletas marrons na Amazônia significa ter mais tornados no Texas. Por quê? Coisa parece estranha, né? Mas porque as borboletas marrons na Amazônia, elas estão acontecendo com mais frequência por conta do desmatamento. Então, com a quantidade de desmatamento, as borboletas grandes, as borboletas coloridas, estão sumindo. E estão reinando as borboletas marrons e pequenas, que conseguem se camuflar na degradação da mata. Então, a gente ter mais borboletas marrons tem a ver com o momento que a gente está vivendo de mudanças climáticas, de desmatamento. E, ao mesmo tempo, a gente ter mais eventos extremos, como tornados no Texas, também tem a ver com o momento que a gente está vivendo. As mudanças climáticas devem trazer mais eventos extremos, como tornados. Então, a gente mostra como essas questões estão relacionadas. E, às vezes, a gente não tem conhecimento sobre isso. Né? Então, a ciência ela pode também trazer uma abertura de olhar, né? De como as coisas estão interligadas, de como tudo se conecta em processos incríveis, né? E que permite nós estarmos aqui agora. E como acontece cada etapa para a produção do documentário? A gente chegou a comentar, né, nos bastidores, até você citou, que as produções, né, de documentário no Brasil não tem roteiro. E aí você comentou que a Era dos Humanos foi toda roteirizada e tudo mais. E conta um pouco pra gente sobre como é esse processo para a produção. Esse é um guia aqui, né, que vira com muito amor ao longo dessa jornada. Eu fiquei 3 meses com ele gravando, né, e aí tem marca de tudo, de café, de água. Nós gravamos em Pantanal, em Abrolhos, nos canyons, na Amazônia. Então, esse roteiro, né, que eu guardo com muito carinho. Teve uma gravação que eu perdi ele, depois quando eu reencontrei e consegui, a gente acaba ficando muito... Eu fiquei mais de 3 meses, depois durante a edição também, ele ficou comigo. Então, eu fiquei mais ou menos com 1 ano com ele andando nas minhas costas, o tempo todo. Onde eu ia, eu queria estar agarrada com ele. E então vira uma coisa de muito amor, né? E esse projeto a gente teve a oportunidade de fazer de uma forma diferente, né? Eu fui a roteirista dele, eu roteirizei tudo. Então é um projeto que são 4 episódios de 35 minutos, eu tenho os 35 páginas de cada episódio roteirizadas, e a partir disso a gente traça um planejamento igual ao de ficção. Então a gente faz um plano de filmagem, a gente tem uma análise técnica. O plano de filmagem é quais são as cenas que você tem, né? Sim. E aí você tem uma análise técnica do que você precisa para gravar cada cena. E você gera uma ordem do dia, que é passada para toda a equipe, do que vai acontecer naquele dia. Então, que horário que a equipe tem que estar, qual é o horário do pôr do sol, nascer do sol, e como que você vai ter, quais cenas que você tem que passar por aquele dia, e a partir disso, qual é a análise técnica daquelas cenas. Então, olha, para essa cena, vamos gravar hoje uma situação real, no aeroporto de São José dos Campos, com o Dr. Luiz Machado num avião, para simular que ele está na Amazônia. Legal, uma cena complexa, porque tem toda uma parte de efeitos visuais. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de um chroma key, de um pano verde para esticar na janela, a gente precisa de uma iluminação X, a câmera é o equipamento que a gente sempre tá, mas vai estar ali na nossa ordem do dia. Se tiver alguma grua, a gente tem que colocar também na análise técnica. Então, a gente tem a cena que a gente tem que rodar. E muitas vezes a gente está rodando muitas cenas em um dia, né? Então, a gente tem as locações, né? A gente costuma gravar, por exemplo, em uma locação, cenas do episódio 1, do episódio 4, no mesmo dia. Sim. E aí você tem que percorrer, você como diretora tem que conseguir chegar ao final daquela ordem do dia com tudo, né? O melhor possível e percorrendo todas essas cenas. Então, muitas vezes é um desafio você conseguir manter a sua ordem do dia. Você tem ali, às vezes, 5, 6 cenas que têm que ser rodadas e, às vezes, são locações complexas, né? O que deixa um pouquinho mais... dá um sabor a mais a isso tudo, né? Então, a Amazônia é uma locação bem difícil. A gente tem os problemas naturais do que está acontecendo, às vezes ameaças, a gente teve ameaça de tiro em alguns garimpos ilegais. Então, tem situações aí bem, bem extremas que a gente teve que viver e, às vezes, segurar essa ordem do dia, segurar o plano de filmagem como diretora é um desafio, sendo mulher e sorrindo, né? Que é a forma que eu gosto de trabalhar. E como que faz esse contato, tipo, agora a Era dos Humanos está sendo exibida pela Globoplay, mas tem
você tem produções que já passaram no Fantástico, no History Channel, em outros canais. Como que surge esse tipo de contato? Olha, eu acho que, acima de tudo, na profissão, uma coisa que é muito importante é você ter vontade. É a vontade de querer chegar a algum lugar, é a vontade de querer fazer algo, a vontade de passar uma mensagem que você acredita. Então, eu diria que esses projetos, eles vêm realmente da alma, do coração, né? E isso é muito importante, porque se eles não viessem, talvez eu não tivesse essa força para conseguir percorrer esse caminho. Então, eu não venho, minha família não vem do cinema, né? A gente não tem essa trajetória dentro do mercado audiovisual, o mercado da cultura, que é um mercado que tem, né, as suas formas de fazer as coisas, né, no Brasil, e a gente tem alguma dificuldade para entrar nesse mercado. Então, você, não vindo dessa trajetória, é sempre muito difícil você conseguir chegar num grande player, chegar num grande valor de patrocínio, né? Então, há uma grande dificuldade. Mas eu acredito que a vontade, atrelada ao que você de fato acredita, pode ir muito longe. Então, a gente costuma lá na Storm, muitas vezes a gente levanta um contato do zero na internet, dando um exemplo aqui, Marcos Palmeira está nessa produção, nós levantamos o contato das agentes dele pela internet, num celular ali que eu consegui pela internet, liguei, tentei. Então, é claro que você tem que fazer sempre um bom trabalho, mas você também tem que ter coragem e a luta, né? E isso realmente conta muito. Muitas vezes as pessoas falam, isso não vai funcionar, a pessoa conhece. Muita coisa é baseada nisso, mas nem tudo. Se você tiver muita vontade, fizer um trabalho muito bom, tem espaço para você. O trabalho ele não começa a partir do momento que a gente vai gravar, né? Que nem você falou, tem essa parte de experiência. Você foi para os Estados Unidos, estudou, toda a produção de roteiro, contatos, porque às vezes pode ter uma ideia original, mas talvez ela não saia como esperado, porque de repente a pessoa tem outros compromissos, né? Então, é um trabalho bastante intenso, imagino como tenha sido. A ideia é extremamente importante, né? A ideia é muito importante, você ter uma ideia original, uma ideia diferenciada. Mas depois vem a transpiração, né? Realmente isso ocorre, é bastante difícil levantar um projeto como esse. Mas a gente... Realmente, quando você acredita, você ganha uma força, uma fé que aquilo vai acontecer, que aquilo vai chegar ao fim. Então, tem situações assim caricatas durante as gravações, né? Que o pessoal, aqui em São José dos Campos, uma gravação que a gente teve na praça, né? A gente gravou uma cena de yoga no mesmo dia que a gente gravou com o OJ, o meu cachorro, né? E aí a gente teve essa cena de yoga, né? E o pessoal falou, Yara, mas vai chover, já está fechando o tempo, os figurantes não chegaram, não vai dar certo. E aí a equipe começa a se dispersar, as coisas começam, né? E aí começa aquele clima negativo. Então, você tem que virar isso de imediato. E aí o sol vai se pôr, os figurantes vão chegar na hora exata, e aí nesse momento, e aí você está munido de uma sensibilidade tão grande de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acontecer, que acontece. Então é incrível, né? O poder que a gente tem também. A série é um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente vê o mundo, sobre a nossa mente influenciar ao nosso redor. Isso de fato acontece. É claro que existe uma realidade, mas a realidade depende muito do que a gente vê, de como a gente percorre essa realidade, né? Sim. Você chegou a citar que essa cena, né, com o cachorro foi gravada em uma praça de São José. A gente tem outras cenas, a gente tem outros lugares de São José também na Era dos Humanos. E por que esses lugares foram escolhidos? Temos sim, São José dos Campos é a minha casa, né? E como casa, ela está no filme, na série, como casa. Então, ela mostra um pouquinho da infância do Marcos Palmeira. A gente vai mostrando um pouco da intimidade do Marcos Palmeira com os elementos essenciais da vida, com a água, com o fogo, com a terra, né? E a gente quer mostrar um pouquinho de como que foi essa infância dele. E aí, para isso, a gente teve o ator Gustavo Corazzini, um ator que tem uma trajetória fantástica também. Já tinha conhecido o Marcos Palmeira na novela Pantanal, eles já estiveram juntos, né? Mas ele não tinha feito o papel do Marcos Palmeira criança. Ele tinha sido até um dos atores escalados, mas na última hora ele acabou não fazendo esse papel, e foi a chance dele, no Era dos Humanos, poder interpretar a infância do Marcos Palmeira. Então, a gente tem várias cenas mais intimistas, mostrando um pouquinho dessa infância com o Gustavo Corazzini. Gustavo Corazzini, que sofreu um acidente, agora completou 1 ano, né? Ele quase morreu junto com um amiguinho dele, quando estavam no quintal ali, na verdade, na calçada, né? E aí teve uma pessoa que deu uma ré, né? Em vez de ir com o carro para frente, atropelou os dois, o amigo dele faleceu. E o Gustavo Corazzini teve aí uma força muito grande, ele e a mãe dele, Fernanda, né? Admiro muito ambos, que conseguiram passar aí por esse momento difícil, e agora completa 1 ano aí do renascimento do Gustavo Corazzini. Sim. Yara, a gente está assim, caminhando para o fim. Você comentou com a gente sobre produções que estão a caminho, comentou sobre, né, a Era dos Humanos ali, nesse momento foi dividida em 2 partes. Quais são os seus projetos futuros?
E o que está acontecendo? Então, a Era dos Humanos está num momento muito bom, né? Acabamos de ser selecionados pelo Raw Science Film Festival em Los Angeles. Então, um momento muito bom, está sendo aí, né, exibido, a gente vai ser exibido na locação, que foi uma das locações do Oppenheimer, é o cinema que vai estar exibindo esse festival, né? Então, muito legal, porque Los Angeles também foi uma casa para mim, eu estudei em Los Angeles, na New York Film Academy, né? Foi um momento muito legal, você está vivendo ali cinema em Los Angeles, que acho que mudou um pouquinho a minha vida. Então, é muito bacana estar de volta lá em Los Angeles com uma produção minha, acho que isso é incrível. E aí, a gente, pela frente, né, temos aí novos desafios, novos momentos. A gente está com uma série chamada Caça e Tempestades, é uma série que vai para o Fantástico e vai para o History. A gente grava de volta para a Amazônia, que já está virando casa também. Então, volto para a Amazônia em outubro do ano que vem para gravar essa série. E, na sequência, a gente tem um projeto de ficção científica, que eu comentei, Salvando Paola. Salvando Paola é um projeto que foi baseado na questão das mudanças climáticas, que mostra um pouquinho do que vai estar acontecendo em 2054, em São Paulo, no Brasil. Então, a gente tem um furacão chegando a São Paulo, a gente tem consultores internacionais nesse projeto, mas é um projeto de ficção, que a gente traz uma família como protagonista dessas questões de mudanças climáticas. Então, o mundo, né, o que está acontecendo no mundo impacta na vida dessa família. E aí a gente tem um personagem principal, que vai ser interpretado pelo Marcos Palmeira, provavelmente, e que ele perde a filha dele num incêndio na Amazônia. Então, ele quer mudar o passado. E aí, a partir de um dispositivo de neurociência, ele se conecta com o passado para mudar o futuro e a realidade dele. Nossa, então tem tudo a ver aí com a sua família, né? Tipo, com você, essa questão do meio ambiente, o irmão, que é neurocientista, né? E o que você espera que as pessoas aprendam com todas essas produções? E ainda mais agora, com essa premiação no exterior, o que você espera do público? Eu acho que a gente quer impactar algumas vidas, né? A gente quer trazer algumas pessoas para a causa climática, algumas pessoas que pensavam que isso tudo era bobagem ou que isso tudo não importa. Eu acho que a questão da negação, às vezes, ela é uma questão que a gente precisa ver com outros olhos, com olhos de sobrevivência. Nessa série a gente mostra como, por exemplo, no momento de sobrevivência, se a gente está passando por um momento que a gente pode morrer, a gente quer negar aquela realidade. Sim. Então, a gente tem ali uma situação de pescadores que morreram numa embarcação, né? E no momento que aquilo acontece, muitas vezes a pessoa fala, não, isso não está acontecendo. E isso é muito ruim, porque o tempo que você leva da negação à aceitação é fundamental para você sobreviver ou não. Então, isso é uma questão, uma analogia aí com as mudanças climáticas. A gente está vivendo um momento muito complicado no planeta. Sim. E a gente precisa aceitá-lo para conseguir realmente tomar atitudes que mudem o nosso futuro e permitam que a gente esteja aqui amanhã para contar essa história. Então, isso é um pouco do que está acontecendo, né? As minhas produções, elas têm realmente um envolvimento muito grande pessoal. Começa a falar, começa a perceber o quanto pessoal isso é, né? Então, as coisas na vida, elas vêm realmente do coração. Acho que isso é muito importante, a gente ter uma veia, né, que a gente acredita. O Salvando Paola tem, eu mostro um pouquinho da história da Paola também, que eu considero minha meia-irmã, era uma menina negra aqui de São José dos Campos, que faleceu dando à luz ao segundo filho, né, é uma história que eu fico emocionada, né, e... Desculpa. Tranquilo. Então, ela está fazendo o papel... tem um casal de brancos, vai ser o Marcos Palmeira e a esposa dele, Alice. Eles adotam uma menina negra, né? Então, essa é a família que vai passar pela questão das mudanças climáticas, né? Então, eu quis trazer a história dela, uma menina muito bonita, de muita fibra, e que mostra aí como a gente também tem que ter essa pluralidade no universo, né? Sim. Legal. Poliana, você tem alguma dúvida? Não, podemos encaminhar para o encerramento. Então tá bom. Até porque essas questões climáticas a gente tem visto muito acontecendo agora, né? Em São José dos Campos, recentemente a gente teve várias chuvas que a gente não tinha isso, árvore caindo, acidentes acontecendo, e não só aqui, né? A Amazônia sofrendo pra caramba agora, um desmatamento severo, Estamos seca, tendo a maior né? seca de todos os tempos na Amazônia. Mais de 120 anos, né? Exato. E é muita chuva no sul, é muita água lá embaixo, mas no norte é o oposto. Então é o momento da gente parar para pensar e tentar mudar, né? Porque as consequências elas já estão acontecendo. Sem que não dúvida, tem que eu ficar acho se que preparando muito para o futuro, porque o futuro é agora. Durante essas gravações, o que a gente percebe também é o quão bonito, né, é o nosso Brasil, que pouca gente conhece. Eu não conhecia boa parte dos lugares que eu fui, né, para gravar. Então, isso tudo causa um impacto muito grande, né? A natureza é muito bonita e quando a gente vê a parte da ciência, né, disso que eu comentei, da improbabilidade da vida na Terra, a gente percebe o milagre que é tudo isso, né? E talvez a gente possa dar um pouco mais de valor para tudo que a gente tem aqui na Terra e para a nossa própria vida. Então, acho que essa é a mensagem, né? É mostrar essa maravilha que a gente tem aqui no Brasil, não só para os brasileiros, mas para o mundo, né? E tentar influenciar um pouquinho dos corações, né? Para a gente manter tudo isso. E como tudo isso está em conexão, uma conexão
combinação que é sutil, um equilíbrio que é tênue e que se a gente mexe com ele, a gente pode mexer com tudo. Então eu convido aí todo mundo a assistir a série, né, no Globoplay, espero que gostem, fica o meu convite, agradeço aí pela SPR Rio Mais, desejando muito sucesso aí para as próximas produções. Muito obrigada, Poliana, muito obrigada, Yara. Esse episódio fica disponível no YouTube e também nos canais de streaming. Muito obrigada e até mais.